Colocando aqui para gravar agora. Então, deixa eu voltar só 2 slides. Mostrando a vocês que as micoses se classificam, só para frisar, as micoses se classificam desde as micoses mais superficiais até as micoses sistêmicas. Então, lembrando que micose é um processo resultante de uma baixa no sistema imunológico e o cortisol pode estar envolvido com isso no estresse. Cortisol liberado, o sistema imunológico cai e as doenças oportunistas podem se manifestar. Exemplo, as dermatológicas, como o pano branco, né, que é a ptiríase versicolor, que nós falamos, ou mesmo as sistêmicas. Então, uma candidíase, ela pode ser de mucosa, como as pseudomembranosas, que eu estou mostrando aqui na gravura, ou a gente pode ter uma infecção sistêmica. Então, mais recentemente, de última geração que nós temos, são os antifúngicos triazóis de segunda geração. E a gente tem os voriconazóis e o posaconazol e as equinocandinas. Equinocandinas é outra classe que nós temos a caspofungina, a micafungina e a nedulafungina. Vai ficar mais fácil aqui com essa gravura. Aí as pessoas que são visuais como eu, tá? Deixa eu colocar aqui. Nessas gravuras aqui, o que é que nós temos? Nós temos as principais classes dos antifúngicos. Deixa eu tentar só organizar minha área de trabalho aqui. Dentro desses antifúngicos, nós temos aqui, ó, gente, as equinocandinas. As equinocandinas, elas têm um mecanismo de ação muito interessante, porque elas vão atuar principalmente na parede fúngica. E são paredes aqui constituídas por polipeptídeos, certo? São membranas fosfolipídicas aqui na base, mas que têm carboidratos e alguns peptídeos que formam mesmo uma malha de proteção desse fungo, certo? As equinocandinas, elas vão ter ação nessa parede celular aqui do fungo, tá? Elas se ligam, o medicamento chega aqui nessa parede celular e destrói essa parede celular. Nós temos os medicamentos que são chamados de fluorocitosina, que eles vão atuar no núcleo dos fungos, impedindo que o DNA e o RNA sejam produzidos. Tá? Então, se o fungo não consegue se desenvolver o seu DNA, seu RNA, que é o seu material genético, esqueçam que o fungo não vai se reproduzir. A griseofulvina, ela está responsável pela inibição da síntese de microtúbulos. E esses microtúbulos são importantes no momento justamente da divisão desse fungo, tá? No momento da sua replicação. Um outro mecanismo de ação aqui, para passar aqui para cima. O outro mecanismo de ação são os poliênicos e azóis, tá? Esses poliônicos e azóis, eles são responsáveis por inibir a síntese do ergosterol. Ergosterol, gente, é um lipídio, certo? O nome esterol está relacionado a lipídios. O ergosterol é um lipídio típico da parede do fungo. E quando esses medicamentos chamados de azóis, porque ele tem a terminaçãozinha azol mesmo, tá? Fluconazol, miconazol, eles agem desestabilizando essa membrana lipídica. Se a membrana lipídica não tem mais a sua estrutura, o fungo lisa, morre, tá? Então, é uma das formas, aqui são as principais formas de mecanismo de ação aqui dos fungos. Uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é que quando nós estamos falando de fungos, é importante a gente saber que o tratamento do fungo ele deve continuar por pelo menos 15 dias, uma semana a 15 dias,
após o desaparecimento dos sintomas. E isso é interessante porque, às vezes, a pessoa está tratando um pano branco ou uma micose de unha, né, uma nicomicose ou oncomicose, e acha que ficou bom olhando assim para a carinha dela, tô bom, vou parar de passar aqui o miconazol ou o fluconazol, mas, na verdade, existem formas de esporos, né, formas de reprodução do fungo, que está ali só aguardando a possibilidade para crescer e se multiplicar novamente. Então, é importante ter um tratamento, que o tratamento continue mesmo após o desaparecimento dos sintomas, tá? Para a gente garantir que vai exterminar qualquer resquício aí do fungo. Então, olha aqui, a membrana celular, essa partezinha interna, certo? Formada por lipídio, nós temos os poliênicos. Os poliênicos são chamados aqui de anfotericina B e algumas formulações lipídicas e a nistatina são os mais conhecidos, tá? A anfotericina B normalmente é um antifúngico feito IV, ou seja, intravenoso. A nistatina é feito via tópica, mas nós temos os azóis, e é a galera do azol. Cetoconazol, miconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, albaconazol, ravuconazol, isavuconazol. Trava a língua. Mas vocês estão vendo que agora faz sentido porque que eles são chamados do grupo dos azóis, né? É bem autoexplicativo. Nós temos aqui a anfotericina, que é uma molécula maior, e ela vai ter justamente a ação, ó, se ligando aqui, impedindo a síntese desse carinha aqui do meio, que é o ergosterol. Olha esse esquema, fica mais fácil de entender. O ergosterol são esses pontinhos aqui, nessa camada bilipídica. Estão vendo que tem duas partes aqui? Essas membranas celulares, a anfotericina vai se encaixar, olha aqui embaixo, encaixou aqui no meio da membrana, formando um canal. E essa abertura que a anfotericina causa, né, a nistatina, essa abertura que ela causa faz com que alguns íons comecem a circular, de sódio, potássio, cálcio. Esses íons circulando faz com que mude a estabilidade da membrana e a membrana se rompe. Tá? Ela não tem mais estrutura para se manter ali. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a anfotericina B, tá? Que é a mais comum. Ela foi isolada aqui da Streptomyces nodosus, que é um tipo de fungo. A desvantagem é que ela é muito tóxica, certo? Uma das vantagens é que ela tem um amplo espectro de ação e ela tem uma ação fungicida. Então, o espectro de ação aqui contra a cândida, contra o criptococcus, o aspergillus, não tem espectro para, por exemplo, trichosporum e fusarium, as duas espécies que a anfotericina não atua. Tanto tem a formulação tópica quanto endovenosa, mas a anfotericina, gente, além de boa, ela é tão boa que é tóxica, certo? A dose dela ali é muito próxima da toxicidade e ela causa alguns efeitos adversos, como, por exemplo, febre, calafrio, vômito, náusea, cefaleia. Cronicamente, ela pode causar dano aos rins, pode provocar anemia, tem ação neurotóxica. Então, vocês imaginem que o paciente deve sofrer muito se fizer o uso da substância aí, intravenoso. Então, a indústria farmacêutica conseguiu uma forma de amenizar o efeito da anfotericina, que em foi forma de pomada. Nem é na forma de pomada, Suênia, é na forma de lipossomo. Vou tentar desenhar aqui para vocês, tá? Mas imaginem que a gente tem aqui a anfotericina representado por essa bolinha azul. É o medicamento. Quando essa bolinha azul, que é o medicamento, se ligava ao receptor, onde ela ia ligando, ela ia produzindo todos esses efeitos adversos que a gente estudou. Só que
A indústria farmacêutica conseguiu formar um lipossoma. É basicamente ela encapsular essa substância para que ela se ligue apenas em receptores mais específicos. Então, ela não sai Tipo, a nistatina com óxido de zinco? O óxido de do... zinco é esse meio encapsulado assim, em cima dessa. Não. Esse meio encapsulado que eu estou falando é da anfotericina. E a anfotericina lipossomal, tá? É a anfotericina lipossomal, que é a ambisome. Ok? O nome comercial da anfotericina lipossomal é ambisome. Certo? Então, quando ela está na sua forma lipossomal, os efeitos adversos são bem menores. Agora, isso tem um custo, certo? O custo para encapsular ela nesses lipossomos. Lipossomos, imagine que é uma cápsula de gordura, tá? São substâncias gordurosas. Faz com que elas tenham menos efeitos colaterais. O custo disso é mais caro. Então, eu estou alertando vocês para que quando vocês estiverem fazendo a administração de anfotericina, primeiro que é um medicamento, tudo que é muito caro precisa ter uma autorização. Então tem um setor no hospital responsável pela liberação, a autorização, certo? Que é a regulação. A regulação do hospital é quem vai passar um e-mailzinho ou um documento dizendo pode usar a anfotericina lipossomal, o ambisome, no paciente Alan. Está autorizado, o plano autorizou. Estou chamando a atenção de vocês porque vamos supor que você pegou um frasco que está lá escrito anfotericina. Aí você olha na prescrição e está escrito ambisome. Pergunto a vocês, é a mesma coisa? Sim. Na forma lipossomal é. Isso, forma lipossomal. Mas se você pega e só tem escrito anfotericina, Não, aí o médico não é a mesma coisa. prescreveu uma dose maior porque ele prescreveu a lipossomal. E você está aqui na mão com uma que não é lipossomal. Ou seja, essa daqui tem a chance de dar muito efeito colateral. Toxicidade. Toxicidade. Vocês não vão Meio ponto, cometer tá esse certo, erro. querido? Vocês não vão cometer esse erro, porque vocês vão observar 10 vezes para ter certeza que a anfotericina lipossomal é a forma mais segura porque tem menos efeitos colaterais. É isso que eu quero que Agora você só me explica entenda. essa parte aí do slide que eu tô lendo. Nistantina, uso tópico e altamente tóxico. É igual a essa anfotericina? Não. Não, a nistatina já é outra substância, certo? A nistatina a nistatina ela tem um uso tópico, mas se ela tiver uma absorção maior, ela pode se tornar tóxica, porque a nistatina, vocês viram que ela tem alguns efeitos colaterais não tão interessantes, certo? Então, por isso que quando a gente vai fazer via oral ou IV, não é interessante a gente fazer esses medicamentos mais tóxicos, tá? Mas dependendo da região a ser aplicada, a gente não opta por nistatina por conta da toxicidade desses efeitos Certo, mas eu colaterais. tem a venda, eu não sei se é NIN ou NIS. Eu Ni, acho que é a nistatina com óxido de zinco. É uma isso pomada. é uma pomada Certo. antifúngica. Isso aí. Antifúngica. Ah, É certo. antifúngica e ela vai, Mas, o óxido de zinco vai impedir assaduras, né? mas aí o senhor diz, o uso tópico e altamente tóxico serve Isso, para essa também, que é venda sem prescrição, de fácil isso. acesso. Uhum, sim. Então, eu E aí estava matando e não sabia. então a gente vai usando a torta e a direita, achando que não faz mal, mas tudo tem um custo. Então, assim, quando o médico prescreve a nistatina mais óxido de zinco, ele tem um intuito. Então, assim, ele vai pesar o risco e o benefício disso daí. Se ele vê que vale a pena, ele vai lá prescrever e o paciente vai fazer por um tempo determinado, vai ser monitorado pelo médico. Mas a partir do momento que eu compro e tenho na minha casa e faço uso da forma que eu quero, existe um risco de Meu Deus. toxicidade aí, sabia? Eu estava matando, então não sabia, né? Porque o povo só se liga na questão de
combate as assaduras, mas esquece da outra substância. Isso. Muito bem colocado, Sônia. Isso que você está colocando é a questão do uso irracional, né? É um uso sem acompanhamento de um profissional de saúde. Eu sempre usei nas minhas filhas, sempre Pois usei. Foi é, eu a sempre que deu usei certo. também. É porque ela tem ação muito rápida, fora do Tem, comum de outras pomadas de assadura, tem. entendeu? Mas é Aí por isso faz que ela aquela chega a ser enganação. tóxica. É, Na hora que é, passa, a sensação é quase que imediata de alívio, porque eu já usei já e a sensação foi quase na hora assim, do alívio que deu. Não quer dizer que ela não é segura, sabe, gente? A nistatina, ela tem indicação clínica de uso, sim. O que a gente está comentando aqui é que entre os efeitos adversos em relação, por exemplo, aos azóis, em relação ao miconazol, é menos tóxico o miconazol, por exemplo, do que a nistatina. Entendeu? entendi. É bem mais tóxico em relação à nistatina. Tá certo. Tá certo? Tá Tranquilos? certo. Vocês estão com uma voz de que estão chocados com as informações. Mas falar de Porque, medicamentos, falar de medicamento, antes de tudo, é trazer segurança no que vocês estão usando. né, depois de usar, a gente tem mais cautela. Exatamente. Ok? Então, de Ok. antifúngicos, é isso. Então, vocês estão vendo que antifúngicos é meio que uma continuação dos antimicrobianos. O que eu quero que... Hoje a gente vai ficar por aqui com a minha parte teórica, mas eu preciso que vocês continuem logados no WhatsApp para a gente formar os grupos hoje ainda, tá? Ok. Esses 4 grupinhos aqui que eu preciso dos nomes Você dos não quer, grupos vai hoje. formar agora aqui, não assim? Não, eu queria que vocês se organizassem, Aí me passa porque... aí o nome dos grupos, professor. Ô, Alan, agora eu Oi? acho que vai ser uma quantidade maior, porque a gente fez o grupo do trabalho de Ana, Diana. Ah, deu só 3 a 4 pessoas, não. Deu em torno de 5 pessoas 5. por grupo. E e foi foi? 4 grupos Teve um que mesmo, teve foi? 6, parece. Foi um que teve 6. Então tá bom. É porque tem gente que realmente não está assistindo aula por motivos de força maior, né? Mas está ainda no curso, entendeu? Entendi. Tem pessoas que pagam a matéria, entendi. Mando sim, Rafael. Eu vou colocar logo em seguida o slide, tá bom? Se preocupe não, passo hoje ainda para vocês. Então, reunião no WhatsApp agora para montar os grupos. Entendi, Ed. Eles não estão pagando, né? Perfeito. Divisão de grupos. Ed e João vão me passar quem são os grupos formados. A gente vai fazer a seleção dos temas e eu já vou postar para vocês as datas de cada grupo. Combinado? Já acabou? Já acabou? Por hoje já. Hoje foi para compensar ontem. Esse foi o último assunto, foi? Foi. Caramba! Misericórdia, Jesus da Mas a gente glória. não vai ficar sabendo hoje, não é? Oi? A gente não vai ficar sabendo o sorteio, as coisas hoje, não. No caso, vai ser só na próxima aula ou você vai botar no Class? Eu vou botar hoje no Classroom. No Classroom eu já vou colocar o grupo, a data e o tema. Ah, E então a, tá. e a questão da prova só vai saber semana que vem, né? Se vai ser online ou presencial. Isso. De toda forma, semana que vem a gente já tem a apresentação dos grupos, então eu vou aproveitar em algum momento e dizer, gente, a nossa prova vai ser assim. Aí eu já tenho a definição. Entendi. Aí, no caso, vai ser os 4 grupos, vai ser 2 grupos na terça, na quarta e 2 grupos na 2 quinta, é grupos isso? na quinta. Ok. Isso aí. Tá certo. Exatamente. Agora eu posso jantar? Pode, todos Não vai nós. fazer mais nada, não, né? Cris e Ed estão comentando aqui que podia contar ficar os mesmos grupos. Eu vou deixar vocês definirem, tá? Acho que vocês têm mais intimidade para definir os grupos que eu. Aí, quando terminarem, Ed me passa, eu tô Mas a aqui sala, ligadinho no professor, a passo. sala não tem isso, não. É que qualquer um é um. Ah, A gente é? é assim.
Ótimo, show de bola. Show de bola. E eu passo as aulas hoje para vocês, tá bom? Tá ok, professor. Muito bom. Tá bom. A senhora com o senhor. Boa. Última aula, tchau. Foi um prazer lhe ver. Espero só lhe ver na prova. Não, no trabalho, depois na prova. E tchau, e Tá me bem. Isso aí dispensando, nunca né? mais na minha vida. Tá me dispensando, né? Eu agora Misericórdia. estou praticamente uma farmacêutica. Só falta agora meu... Não é nem... Qual é o nome que dá? Não é Corém, não. Qual é o nome que dá? CRF. É, isso CRF. Suênia, faltando só isso. ô Suênia, não, como é o nome? Não se despede assim não, porque ele falou que vai dar o curso também lá de extensão É verdade. vai ser bem legal. Extensão de quê? No Extensão curso de de quê? extensão, lá na escola de saúde, vai ter um curso de Não, mas extensão não de vou preparo fazer, de não. medicamentos. Eu não tenho cabeça para aula mais, não. Oxe, eu tenho que me Calma, desintoxicar mulher, do tá senhor. hoje, Eu tenho que desintoxicar do senhor e de Ana Paula para depois Menina, eu tu tomou voltar a o que fazer hoje, aula hein? de Tu tomou novo. o que hoje, hein? Ó, Ah, tá Oxe, zogada hoje, já tá. minha vida é medicamento, é Cortisol. gotejamento, ai meu é o Deus. cortisol. Olha, pois quando tiver todo mundo no curso, a gente vai mandar uma foto para você dizendo perdeu, Tá viu? repreendido. Isso mesmo, Alan. Cada um Eu com um vou. cachorro quente na Eu mão, vou. com a empada de João e mandando uma foto para você mostrando que perdeu, viu? Cuidado não para não aparecer de surpresa lá na Igual Nazaré Tedesco, doidinho para empurrar um da escada. Já tá ficando doidinha já. Vou lá, gente. Ah, Beijo para vocês. Cheio, professor. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Boa.